Bem, então nossa palestra de hoje está a cargo de Hélio Tinoco Reis, que é palestrante espírita, quase internacional ou já internacional, Hélio? Quase. Vamos botar que está quase internacional. É da União Espírita Cristã de Vila Velha, e nós somos muito gratos pela sua presença. Aliás, a palestra chama-se Gratidão. Muito boa noite, meus queridos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. Que Jesus possa nos abençoar e nos proporcionar uma noite muito agradável de reflexões que nos faça, nos leve ao entendimento melhor da vida, das questões que vivenciamos, dos desafios do dia a dia e nos auxilie a sairmos daqui com o coração renovado de esperança, levando muita paz e muita luz. Meus irmãos, nós queremos começar essa palestra, que tem como tema gratidão, fazendo uma reflexão inicial. Nós temos aprendido na doutrina espírita, de diversas maneiras, a começar pelas leituras que fazemos, nos livros que nos são recomendados, especialmente a obra de Allan Kardec. Temos ouvido, temos aprendido também nas palestras que ouvimos, ou pessoalmente, ou na internet. Aprendido também nas reuniões de estudos que a casa proporciona e também em alguns momentos, durante o desdobramento do sono físico, aprendido diretamente com os benfeitores espirituais, de que precisamos trabalhar em nossos corações a serenidade, a paz, evitando assim a revolta, evitando assim esse tédio, essa necessidade de reclamar, de nos revoltar. No entanto, embora tenhamos aprendido isso, vivemos uma luta pessoal no espírito imortal que somos. Talvez acostumados a inúmeras outras oportunidades reencarnatórias, a questionarmos, a reclamarmos, mas fato é que algumas vezes abrigamos em nosso coração uma insatisfação. Insatisfação essa que, se não for bem administrada, ela pode progredir e nos levar a uma espécie de um sentimento paralisante, a um desânimo, uma vontade de não fazer. Na verdade, essa insatisfação, fruto de um conceito mal interpretado. Porque, na verdade, o que vamos aprender nessa noite aqui sobre gratidão na visão do Espiritismo é entender que nós somos seres em evolução, que passamos por dificuldades, passamos por dores naturais, e que podemos, mesmo diante da insatisfação, mesmo diante do desafio, sermos pessoas gratas. Entender esse conceito vai nos desafiar a fazer mudanças. Na verdade, meus irmãos, mais uma vez viemos aqui nessa casa do irmão Tomé para ouvir a mensagem do Cristo e fazer nossas próprias reflexões. E nos desafiarmos mais uma vez a fazermos mudanças. Pensar em gratidão talvez seja essa questão, um dos pontos determinantes para que eu possa construir daqui para frente uma vida mais serena, mais adequada, mais equilibrada. Talvez nos fuja o raciocínio que nós sabemos intelectualmente, mas que talvez não tenhamos sentido de que Deus está no comando de todas as situações. Nós temos um diretor, um governador do planeta, chamado Jesus de Nazaré, que a doutrina espírita nos apresenta como sendo nosso modelo e nosso guia. E todas as coisas que acontecem têm um porquê, têm uma ação produtiva, têm uma lição por detrás, quer sejam essas coisas micro ou macro, sejam elas de repercussão na mídia nacional e internacional ou no dia a dia da nossa própria vida. Deus está no comando e no controle das situações. Apenas uma história para ilustrar isso. No ano 200 antes de Cristo, o imperador greco-macedônio Alexandre o Grande teria conquistado o mundo conhecido. E essa conquista, meus irmãos, foi feita à força. Um poder bélico que invadia os territórios e dominava os povos, transformando-os em escravos. Naqueles dias, como se não bastassem ter perdido tudo que tinham, serem agora obrigados a agirem de acordo com o governo, com o novo governo, os novos donos de suas próprias terras,
Aqueles homens recebiam algo que parecia irônico. Alexandre fazia questão e obrigava que aqueles povos conquistados falassem a língua grega. Imagina, aquelas pessoas terem que começarem a mudar de costumes e falar o grego. Parecia um pouco de impiedade, um pouco mais de impiedade, até de sarcasmo da parte de Alexandre. No entanto, passaram-se os séculos, no ano 0, no ano 4 a.C., nasceria Jesus de Nazaré, traria o seu evangelho. Esse evangelho seria difundido inicialmente pelos seus discípulos. Mas no ano 60, no ano 58, 59 ou 60 aproximadamente, surgiria no cenário um personagem muito importante, que seria conhecido como o apóstolo dos gentios. Surgiria Paulo de Tarso. E, meus irmãos, o que facilitou, o que possibilitou Paulo de Tarso divulgar o cristianismo no mundo conhecido foi porque as pessoas falavam grego. Interessante. Há 260 anos atrás, antes desse episódio de Paulo de Tarso, talvez as pessoas não compreendessem a razão daqueles fatos. Mas o projeto que nós não enxergamos por completo, apenas vemos partes fracionadas, está em andamento. É um projeto de resgate da humanidade. E nada que acontece por acaso. Mesmo que eu não entenda inicialmente. Alguns de nós podemos aqui trazer experiência de vida, os mais experientes, os mais vividos vão confirmar comigo isso. Quantas vezes na nossa vida passamos por uma questão difícil, um problema qualquer que não queríamos viver. Mas depois de alguns anos, ou talvez algumas décadas, a gente descubra que aquela situação, naquele momento tão desagradável, nos foi tão benéfica. Os dias estão provando para a gente. O mundo prova para a gente. Que caminhamos para nos tornarmos pessoas melhores. Para encontrar e construir uma humanidade solidária, fraterna, aonde nós não permitiremos mais que as pessoas morram de fome. Que não existam mais nas estatísticas aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. Caminhamos para dias melhores, embora no momento enfrentemos uma crise necessária para rever conceitos, para repensar o estilo da economia mundial, para, de alguma maneira, questionarmos a nós mesmos. Então a proposta dessa noite vai ser falar de gratidão para que a gente construa um conceito novo de gratidão. Um conceito que me faça sair daqui animado, otimista, com aquele entusiasmo santo, para caminhar diante da vida, sabendo que as coisas acontecem como tem que acontecer. O que me faz sofrer é o posicionamento que eu tomo diante dos fatos. Recentemente eu li um livro e contava uma história que 2 homens foram para a guerra. E lá na guerra viram seus amigos serem mortos. Passaram perigo de vida, ouviram bombas estrondosas. Ao retornarem da guerra, um deles foi condecorado herói e o outro internado num sanatório. As situações exatamente as mesmas. O posicionamento, o conhecimento, o entendimento mais aprofundado da realidade espiritual talvez defina-nos o que fazer a partir de amanhã com os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Talvez essa compreensão e essa busca pela tranquilidade e serenidade nos ajude, ao invés de focarmos no problema, encontrarmos a solução. Vamos então trabalhar gratidão. Eu fui até o dicionário e diz o dicionário que gratidão é o ato de prestar reconhecimento por uma ação ou por um benefício recebido. Algumas vezes, meus irmãos, o conceito de dicionário não é exatamente o mesmo de uma compreensão mais profunda na questão espiritual. Porque vai dizer também o dicionário que gratidão é agradecimento. Nós começamos a perceber e questionar que há uma diferença entre gratidão e agradecimento. Agradecimento é o ato de reconhecer um benefício trazido por alguém. Externar a gratidão é um agradecimento. Muitas vezes o agradecimento não traz por detrás de si a gratidão. Porque quando nós pensamos em reconhecimento, talvez sejamos apenas aqueles que agradecem formalmente. Compreendem pela educação de que os que nos ajudaram merecem o nosso muito obrigado.
Mas a questão que está em jogo, meus irmãos, é muito mais do que isso. É a gente pensar em gratidão como sendo um sentimento, uma valência moral do espírito imortal que é construída ao longo das encarnações. E para que esse sentimento de gratidão tão importante para a gente, porque ele é fruto do amor, e de alguma maneira também ele contribui para o aprendizado do amor, esse sentimento precisa ser questionado. Porque será que o meu conceito de gratidão está correto? Será que esse conceito que eu venho trazendo hoje de gratidão não é aquele ligado ao muito obrigado? Apenas ao agradecimento formal? Sim, porque à medida que nós vamos experienciando, vamos validando os encontros com a divindade, e vamos entendendo melhor os conceitos que a doutrina espírita nos apresenta, questionamos os nossos próprios conceitos. E talvez a mudança desse conceito defina o meu avanço ou defina se eu vou ficar paralisado ou avançar mais devagar. Diante disso, então, gratidão me leva à ação. Deveria me levar à ação. O sentimento de gratidão deveria me levar à ação. E eu me lembrei de um ditado, de um provérbio chinês, onde é dito que nós deveríamos nos comportar como as abelhas e não como as moscas. E diz assim o provérbio, porque as moscas buscam a podridão, mesmo em meio à beleza dos manjares. No entanto, as abelhas buscam a beleza do lírio, mesmo em meio à podridão dos pântanos. Meus irmãos, quantas vezes nós temos olhado e focado apenas no negativo? Reclamamos compulsivamente, criamos o hábito de reclamar. Reclamamos de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Será que durante o nosso dia tem acontecido coisas melhores? Tem acontecido mais coisas ruins do que coisas boas? Será? Será que nós não temos motivo suficiente para agradecer? Será que não seria a nossa maneira de focar o que está faltando, que nos tem feito sofrer e estar de alguma maneira insatisfeitos? Sim, meus irmãos, nós olhamos, fomos treinados para olhar o que está faltando. A mente, a psicosfera do planeta, o nosso psiquismo, oriundo e construído em várias encarnações, ainda prefere focar o negativo. É por isso que a mídia vende a tragédia. E não se vende as boas notícias e as boas ações que socorrem pessoas que estão promovendo o bem no mundo. Não vemos nas páginas dos jornais? Vemos as desgraças, a miséria, a criminalidade. Meus irmãos, quantas vezes nos falta focar o positivo? Uma experiência feita por um grupo de pesquisadores americanos, e me parece que também ingleses, não me lembro exatamente, fizeram uma experiência numa galeria de artes. Colocaram uma tela de cor branca, uma tela grande, e no centro exato da tela, um ponto preto. Pequena mancha preta. E fizeram uma pesquisa. Todos que iam até aquela galeria e viam aquela obra de arte, se quisessem, era perguntado o que estavam vendo. E a maciça maioria declarava que via um ponto preto. Foram poucos os que viram a grande tela branca. Quantas vezes, meus irmãos, fazemos isso com o outro, com a nossa vida e com nós mesmos? Quantas vezes cometemos um equívoco, um erro natural da nossa humanidade, de sermos ainda espíritos imperfeitos, e nos censuramos com muito rigor, até nos ofendemos, chamamos-nos de burros, bestas quadradas, enfim, qualquer outro adjetivo pejorativo e negativo. Quantas vezes focamos somente as dificuldades, como que um treinamento que precisa ser revertido quando a gente aprofunda o conceito de caridade, o conceito, de gratidão trazido pela proposta do Espiritismo. Dito isso, duas bases doutrinárias breves para a gente tomar por base para avançar nesse conceito de gratidão espírita. O primeiro texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 11, o item 8. Diz assim: em sua maioria, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido os instintos, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Meus irmãos, nós vivemos hoje o desafio de construir no espírito mortal que somos sentimentos. Está na hora de colocarmos em prática aquela fala de Tiago, quando escreveu na sua carta dizendo que precisamos deixar de ser ouvintes da palavra para sermos praticantes.
Praticantes, aqueles que aplicam os conhecimentos que ouvimos todos os dias nos livros, pelos benfeitores, nas reuniões de estudos, nas palestras, aplicar a nossa vida. Para que os resultados sejam vivenciais e sejam presentes na nossa história. Porque é muito bom a gente também reconhecer os valores, mas se eles não nos pertencerem, parece que ainda estamos distantes da realidade da proposta espiritual de evolução. Caminhamos para ser espíritos mais completos e perfeitos, que consigam ter e evoluir sentimentos. Em paralelo com essa questão, com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão 540, o benfeitor espiritual vai dizer assim: é assim que tudo serve, que tudo se encandeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo, por ser átomo. Meus irmãos, todos nós estamos numa caminhada rumo à perfeição moral. Um dia conquistaremos os valores que tanto queremos. Um dia estaremos completamente diante de sermos vitoriosos, diante das dificuldades que são nos apresentadas. Dos vícios, das dificuldades comportamentais, da revolta, porque vamos atingir um nível tal de perfeição moral que todos esses sentimentos ficarão no caminho como tendo sido esterco para a plantação do arcanjo que já está de forma embrionária grafado em nós. Caminhamos para a perfeição moral. Seremos um dia seres perfeitos. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 5, quando fala dos inimigos invisíveis, diz lá que, dos inimigos desencarnados, perdão, diz lá que assim como a criança se corrige dos seus erros, o homem mau um dia se tornará bom. O mal é uma etapa passageira da nossa evolução. Dito isso, então, e com esse entendimento, que somos seres que caminham para nos tornarmos melhores a cada dia, podemos nos questionar o que temos feito na oportunidade reencarnatória. Será que se eu acredito nisso, eu tenho investido para ser melhor hoje do que ontem? Eu tenho entendido o comentário de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos, questão 918, quando ele fala do homem de bem, que ele diz que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor que ontem, e que amanhã ele há de procurar ser melhor que hoje. Estamos envolvidos nessa confiança? Temos feito a nossa parte? Ou ainda temos, por vigilância, cedido a insatisfações que nos paralisam? Meus irmãos, não estamos falando aqui de conformismo, não. Estamos falando de aceitação de uma realidade que vai nos impulsionar a pensar o que podemos fazer para crescer. Nenhum de nós aqui presentes, nem desencarnados, nem encarnados, estamos livres dos problemas e desafios da vida. Fazem parte da nossa história, ainda de aprendizado no caminho do arcanjo. Mas enfim, dito isso e caminhando nesse mesmo sentido, o sentimento de gratidão, ele poderia ser para a gente uma espécie de instrumento de avaliação. Na verdade, um instrumento de autoavaliação. Quanto mais eu me percebo grato, quanto mais eu descubro o sentimento gratidão em mim, mais eu tenho evoluído como espírito mortal. Então, se eu olho à minha volta e já consigo parar para reconhecer a importância do ar, a dádiva da água, a beleza das flores, a beleza da presença dos amigos. Quando eu consigo parar para refletir em algo que me leva a agradecer, isso é um indício de evolução moral. O contrário também é verdade. Quantas vezes, meus irmãos, envolvidos com esse mecanismo da vida cotidiana, essa vida moderna, tanta correria, nós não nos damos o direito de parar para apreciar uma flor. Domingo passado estivemos em Colatina, e lá na Casa Espírita, lá na Sociedade Colatinense dos Espíritas, o companheiro Virgílio, que dirige aquela casa, oferece uma rosa a todos que ali vão, de forma muito carinhosa. E no retorno para casa, no carro, vindo para a Vila Velha, a minha esposa começou a me mostrar a textura da rosa, a veludada daquela pétala. E eu me dei conta, meus irmãos, que muito tempo eu não olhava uma rosa. Muito tempo eu não cheirava uma rosa. Temos feito isso. Temos parado alguns minutos do nosso dia para olhar para as pequenas coisas e valorizá-las e agradecer, porque ali está a criação divina. Meus irmãos, então esse instrumento de autoavaliação precisa funcionar. Eu tenho sido grato?
Ou ainda me vejo, e se sim, não há problema algum, é nossa realidade, precisamos mudá-la, mas me vejo como aquele que reclama, aquele que aponta sempre os defeitos. Contei numa palestra que fiz aqui, que preparei um bolo na minha casa para fazer um café da tarde, e convidei um amigo que é muito reclamão. Não vou dizer o nome dele, porque está filmando, né? Vai passar pela internet, não pega muito bem, né? Mas ele vai saber quem ele é, claro. Mas tudo bem, não tem problema. Fiz um bolo, e fiz um bolo de laranja com maçã, uma receita que eu encontrei na internet. E ficou muito bom. Todo mundo elogiou, mas esse meu amigo me disse assim depois, olha, o bolo estava muito bom, mas se você tivesse descascado a maçã, ficaria melhor. Hábito de focar o que não foi feito. Hábitos que nós muitas vezes trazemos. Identificamos com ele. Está tudo muito bem, o dia foi muito, deu tudo certo. Uma pequena situação, que não deu errado, me leva a um estado intenso de contrariedade. E eu brigo com a família, eu discuto com a esposa, eu dou um peteleco no menino. Porque a minha insatisfação migra como se fosse o fim do mundo. É preciso refletirmos. Seguindo então essa ideia, a gente precisa entender que a gratidão, para ser medida como autoavaliação, ela tem direcionamentos. Eu vou trabalhar brevemente 3 aqui, mas eu quero me aprofundar no primeiro. Direção de Deus. Eu tenho sido grato a Deus. Eu tenho enumerado as dádivas que Deus tem me oferecido. Meus irmãos, se estamos vivos aqui, se existimos, é porque Deus nos permitiu. Deus nos criou. Será que nós entendemos isso? Há uma fala de Paulo de Tarso, quando escreve a carta aos Romanos, referindo-se a Jesus, ele vai dizer assim, porque para ele, e por meio dele, são todas as coisas. Será que nós compreendemos? Se vivemos um momento único e especial da nossa vida, esse dia de hoje, possível de fazer mudanças, devemos a Deus. Essa concepção deveria me levar a mais vezes por dia agradecer. Agradecer pela água, pelo pão, pelo alimento, pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Mas quantas vezes estamos reclamando do salário, reclamando da família, reclamando do alimento. Então estamos lá com o nosso prato feito e dizemos assim, puxa vida, no lugar dessa galinha, deveria ter um bife, não é? E quando temos o bife, dizemos, deveríamos ter aqui uma galinha. Hábitos que nós precisamos conferir em nós mesmos se estão registrados para determos. Então, primeiro momento, direção a Deus. Segundo, gratidão com direção às pessoas. A começar pela família. Por aqueles que nos deram a luz, nossos pais, que nos deram a oportunidade da vida, que cuidaram da gente, que nos deram de alguma maneira, da melhor maneira que podiam, as primeiras orientações para a vida. Quantas vezes ainda estamos revoltados porque não fomos criados da forma que queríamos ter sido criados? Meus irmãos, eu garanto para os companheiros, não conheço os pais de vocês, mas eles nos deram o que tinham para dar, na melhor das intenções, muitas vezes agressivamente, corrigindo de forma abusiva. Mas se pararmos para pensar a história desses homens, desse casal, será que o que foi que eles receberam? Imagina como foram criados pelos nossos avós. Imagina o nível de severidade da criação que se tinha. É recente essa criação moderna, baseada numa educação nova, proposta por Piaget e outros pedagogos e educadores. Novo. Mas esses homens merecem, essas pessoas merecem o nosso reconhecimento. A família, os amigos, os companheiros da casa espírita. Em especial, nessa noite que a gente fala de gratidão, lembrando de algumas pessoas que fundaram essa casa. Meus irmãos, será que a gente consegue lembrar deles de vez em quando? Para estarmos aqui agora, recebendo o alimento espiritual, algumas pessoas, há 45 anos atrás, deram suor e sangue. Peguei essa foto com o companheiro Roberto e vou enumerar aqui algumas delas. Zilda Neves Barbirato, rapidamente. Divanete Ferreira de Deus, a primeira presidente da casa. Adjair Lucena Soares e o companheiro Ivandi Brasil Soares. Companheiros que lá no começo, junto com outros, se desdobraram, deram o seu esforço. Será que reconhecemos que para chegarmos aonde chegamos, eles deram a sua participação? E mais que isso, será que recebendo de graça, não entendemos que temos que dar de graça também?
Qual a nossa participação? O que vamos deixar de legado para essa casa daqui a 45 anos? Coloquei o livro aqui na capa, no slide, a obra ditada pelo Espírito do apóstolo Tomé, As Forças do Bem. A companheira Zilda encontrou esse livro e despertou nela a curiosidade e fez e montou um grupo de estudos. Meus irmãos, será que eles imaginariam que há 45 anos atrás essa casa, que depois de 45 anos essa casa existiria, como existe hoje, uma das maiores casas do movimento espírita do Espírito Santo? Meus irmãos, não, talvez não. Mas existe e está em andamento um planejamento, aonde pequenas ações são validadas, aonde a sua ação é validada. Talvez a gente pense que deveria vir para a casa espírita só para fazer as grandes obras. Não. Meus irmãos, a casa é feita de inúmeros trabalhadores. Aquele que ficou em prece, vibrando, aquele que simplesmente colocou a água para fluidificar, se é que podemos chamar isso de simplesmente. Porque não há tarefas mais importantes. Todos nós estamos convidados a cooperar com o movimento espírita e com um projeto ainda maior de resgate da humanidade, que nós não temos consciência dele, e muito menos acesso às informações, devido ao nível evolutivo que nos encontramos, claro, com exceção de possíveis missionários, mas a maioria de nós fazemos apenas um pouco, mas esse pouco, na mão de Jesus, é muito importante. Uma leitura de um livro. Meus irmãos, nós ficamos pensando assim, hoje nós temos acesso à livraria, a uma literatura vastíssima do Espiritismo, sem um custo muito alto. Não, a gente compra um livro aí por 15, 20, 30, 40 reais, metade do valor de uma pizza. Será que temos dado valor ao livro espírita? Será que eu tenho lido? Se perguntássemos aqui, não quero que os companheiros respondam, qual é o livro que você está lendo? Teria um nome? Será que damos valor e entendemos que o livro é um meio de trazermos a informação que tanto precisamos para fazer esses conceitos serem enraizados no nosso coração e mudar a nossa atitude? Talvez entendendo melhor, a gente se insatisfaça menos. Coloquei aqui a imagem da casa, no começo, as primeiras casas, depois a construção dessa unidade aqui, e uns companheiros mais atuais, está aqui o Roberto, está aqui o Kleber, e outros tantos que cooperam conosco, e coloquei ali a nossa mocidade, né? Nossa mocidade. Eu fico pensando, quando vejo fotos de jovens na casa espírita, penso assim, está garantido o futuro, né? Nós temos quem vai dar seguimento a esse projeto. Meus irmãos, gratidão a Deus como sendo um termômetro, gratidão às pessoas e também gratidão a nós mesmos. Para estarmos aqui hoje, fizemos um esforço. Será que eu valido esse esforço? Foi importante a gente vir aqui. Não viemos aqui por acaso, viemos trazidos pelos benfeitores. Durante o dia houve um consórcio, uma conversa entre o nosso anjo guardião e os benfeitores do irmão Tomé, com certeza, para nos convencer a vir aqui, ouvir o que temos que ouvir, o que precisamos ouvir. E tomara que eu possa dizer isso, orientado por esses companheiros invisíveis, para que a gente tome uma posição, dessa vez, nessa encarnação, mais acertada com Jesus. Meus irmãos, mas será que eu sou grato a mim mesmo? Existe tanta resistência, a gente tem tanta dificuldade da autogratidão, a gente resiste, a gente acha que a autogratidão é alimentar o egoísmo, não é verdade. A autogratidão é alimentar e construir o amor próprio. É a gente olhar para a gente e validar o que fazemos. Sem a intenção, sem a ideia de hipervalorizar, não. Fazemos o que podemos. Não é a quantidade do que fazemos que é importante, meus irmãos, vejam isso. Não é o que eu faço efetivamente que é importante. É como eu faço. Por que eu faço? É por amor. Então, se fazemos, por exemplo, se um palestrante pode fazer 10 palestras por mês, e o outro só pode fazer 5. Aquele que pode fazer 5, fez as 5. O que pode fazer 10, fez 8. Quem fez mais, meus irmãos? Quem fez mais? Então, se aquele palestrante vem para a casa espírita para ele se exibir, para se sentir melhor que os outros, para dizer que ele é o tal. E o companheiro colocou água para frutificar, pensando nas pessoas que vão beber aquela água. Colocou amor, energia de luz. Quem é que fez mais vantagem? Com certeza não é a tarefa e nem é a quantidade da tarefa. É como fazemos aquilo que fomos convidados e convocados a fazer. Então, se hoje eu posso, na tarefa na casa espírita,
ou na vida, ou no dia a dia, na família, amar mais. Essa é a proposta. Porque alguns de nós aqui presentes, meus irmãos, vamos apenas passar pelas casas espíritas como anônimos. Mas se fizermos a missão de amar o filho, de amar a família, a esposa, amar a mãe, respeitar os amigos, temos cumprido com o nosso objetivo. Há um projeto, repetindo, em andamento, em que cada ação é extremamente importante no conjunto final do projeto. Mas então, meus irmãos, para falar de Deus, a principal direção da gratidão, o salmista Davi, no Salmo 116, no versículo 12, vai dizer assim, vai questionar-se assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Veja, meus irmãos, que o sentimento de gratidão de Davi lhe fez refletir e considerar os inúmeros benefícios recebidos. Mas agora, além de entender os benefícios que Deus lhe tem dado, ele vai questionar: o que darei eu ao Senhor? Parece que gratidão nos leva automaticamente à necessidade de retribuir. O que daremos a Deus? O que podemos fazer por Deus, por esse cuidado imenso, intenso e pessoal que tem por cada um de nós? Embora não consideremos ou não validemos, mas está acontecendo. Meus irmãos, se estamos aqui agora, é fruto do cuidado divino. Viemos para essa casa, vamos ver isso mais para frente, passamos por inúmeras oportunidades que não lembramos ou não percebemos, mas há um cuidado com a divindade, que nos leva automaticamente a perguntar: o que daremos, o que faremos por Deus, o que daremos ao Senhor pelos benefícios? Para validar essa questão, para ampliar esse conhecimento, uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos de 12 a 19, muito conhecidos. Essa história narra assim Lucas: e entrando numa certa aldeia, saindo-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Cabe aqui só um comentário reflexivo. Meus irmãos, naquela ocasião, os judeus tinham o entendimento, que hoje ainda muitos têm, e que alguns de nós temos, um infeliz entendimento, de que se nós somos abençoados por Deus, nós temos que ter saúde e fartura de abundância de bens materiais. Linkava-se essa ideia. Em contrapartida, doentes e pobres não eram amados por Deus. Estavam passando pela dor porque eram rejeitados por Deus. Havia essa ligação. Os leprosos, aqueles homens, eram colocados para fora das cidades, para fora dos muros, e tinham seus nomes riscados no livro da vida. O livro da vida era uma espécie de certidão de nascimento do povo hebreu. Nascia-se alguém, no 8º dia era apresentado no templo, o sacerdote registrava o nome no livro da vida. Adoeceu, teve uma lepra, era excluído da cidade e tinha um nome riscado do livro da vida. E lá fora, nos locais chamados de Vale dos Leprosos, havia pranto e ranger de dentes. O pranto pela dor e o ranger de dentes pela revolta, serem eles homens excluídos. E era-lhes dito que não podiam se aproximar de um homem que não tivesse a lepra. Meus irmãos, vejam bem, Jesus está fazendo o que lá fora? Fora dos muros de Jerusalém, ele vai em busca do necessitado. Meus irmãos, Jesus veio aqui essa noite buscar-nos, porque a nossa lepra se chama egoísmo e orgulho. A doença que nos paralisa, que não nos faz crescer, chama-se orgulho e egoísmo. Mas o Cristo vai até esses homens. E esses homens, obedecendo a lei, veem de longe a Jesus. Meus irmãos, vejam que momento maravilhoso para aqueles 10 leprosos. Eles avistam num lugar que não deveria estar, automaticamente, Jesus de Nazaré. Um homem que eles sabem que pode curar a lepra. Que pode curar a lepra. E agora eles gritam: Senhor, tem misericórdia de nós, mestre, tem misericórdia. Diante do apelo, diz o texto: e ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Meus irmãos, vejam que coisa interessante. O Cristo
trabalhando uma energia que a gente não conhece ainda, mas que um dia a trabalharemos, chamada quinta essenciada, já fez durante sua história aqui no planeta inúmeros tipos de cura, diretas, indiretas, à distância. Certa vez ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, passou no olho de um cego, mandou que ele o lavasse os olhos e aquele cego volta a enxergar. No outro momento, por exemplo, Bartimeu, ele impõe as mãos e os olhos, a visão é devolvida. Mas para esses 10 leprosos é uma cura diferente. Ele diz, olha, vá até o sacerdote e se apresentem a eles, para ter o nome de novo registrado no livro da vida. Mas aqueles homens olham para si mesmos e veem a lepra, continua a ler-lhes. Mas à medida que vão andando, à medida que têm fé, eles passaram na prova da fé, vão caminhando em direção ao sacerdote. O sacerdote aqui é a ideia de Deus. Somos todos nós caminhando para Deus, nos purificando da lepra, do egoísmo, do orgulho. À medida que caminhamos em direção a Deus, foram ficando limpos. Passaram todos na prova da fé. Mas na prova da gratidão, apenas um homem. Apenas um samaritano que retorna e vem glorificando a Deus. E diz o texto, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Para que fazer essa inclusão, não é? Porque Lucas diz que ele é samaritano? Para dizer, meus irmãos, que para Deus não há diferença entre os homens. Não importa a nacionalidade, não importa a condição social, não importa a religião, não importa a cor da pele, a raça, não importa. Para Deus você é importante. Para Deus você é individualidade querida e amada. Não importa a nossa história, o nosso passado, não importa. Importa que Deus nos ama e fazemos parte do grande resgate da humanidade. Aonde diz Jesus que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Mas segue o texto. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E perguntou, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar graças a Deus, dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Muito mais do que a cura material de uma doença, aquele homem construiu valores de fé no espírito imortal. Meus queridos, quantas vezes viemos à casa espírita somente em busca do lenitivo, do socorro passageiro, físico e temporário. Há algo muito mais profundo a buscarmos aqui. O entendimento da divindade, de nós mesmos, quem somos, para onde vamos, por que passamos pelas coisas que passamos. Diz Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, que aquele que espera em Deus apenas para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. Meus irmãos, o que temos buscado aqui na Casa Espírita? Viemos em busca do passe? Tudo bem, receberemos. De uma palestra? De uma instrução? Mas é preciso entender que há muito mais a ser nos oferecido. E que nós podemos aproveitar se tivermos os chamados olhos de ver. Seguindo então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de oração, no capítulo 27, item 9, registra assim, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então nos dirigimos a Deus, ao ser a que queremos, por 3 razões. A grande maioria é para pedir. Ainda somos seres pedintes. E podemos pedir e seremos ouvidos sempre, se o pedido tiver coerência e for a busca por valores espirituais. Esse capítulo 27 do Evangelho também diz que a primeira coisa e mais importante que deveríamos rogar a Deus todos os dias seria a nossa melhoria moral. Quantas vezes estamos focando, rogando a Deus os bens materiais, a fortuna, o alívio de uma dor física. Podemos pedir também, mas de acordo com a vontade de Deus e nossos merecimentos. Mas se rogarmos a Deus a libertação, o livramento das nossas mazelas morais, com certeza, essa prece será ouvida imediatamente. Mas vejam bem, prece de agradecimento. Eu tenho feito prece de agradecimento, então a gente pede a Deus um alívio, está com uma dificuldade, amanhã é segunda-feira, por exemplo, vai bater aquele cheque, e o dinheiro que eu tinha para receber eu não recebi, eu não sei mais o que fazer, e de repente eu peço a Deus uma ajuda, e aquela restituição do imposto de renda que estava retida, cai na minha conta. Será que eu agradeço?
Será que eu agradeço, eu lembro de agradecer ou eu tenho só lembrado de pedir? Porque a gente lembra muito mais de pedir, mas a orientação espírita é lembrar de agradecer. E esse agradecimento é um desafio, porque muitas vezes, meus irmãos, precisamos focar essa gratidão a Deus de maneiras, eu vou dizer 3 daqui a pouco, desafiadoras. Mas sigamos então. Paulo de Tarso, na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, 16 a 18, ele vai trazer uma tríade de ideias muito ligadas para nos ajudar a fazer da oração e fazer da gratidão, do agradecimento, uma ferramenta para construir a gratidão. Ele começa dizendo assim: regozijai-vos sempre. Então ele está dizendo para a gente se alegrar o tempo todo, sempre. Mas para aí, diante da dificuldade, diante da dor, do sofrimento, eu posso me alegrar? Posso. Como? Orando sem cessar. Orai sem cessar. Trazer o hábito para a nossa vida de oração. Será que temos, meus irmãos, reservado ao longo do dia momentos para a prece? Capítulo 27 fala pelo menos 2. Ao acordar e ao deitar, deveríamos nos dedicar a um momento de conexão com a divindade. Temos feito? Ou a correria, a pressa não nos permite fazer? Nossos irmãos do Islã têm os horários das preces, determinada hora do dia, onde quer que estejam, prostram-se no chão, em direção à Meca, e fazem as suas preces. Podemos viver em oração. Orar sem cessar é estar interligado com Deus. No trânsito, na rua, na família, no trabalho, me vem um problema, surge um problema. Sabe o que eu faço? Eu tento resolver da minha maneira. Não consigo, eu oro. Deveríamos repensar isso. Será que vem um problema, eu vou dizer: Senhor, esse problema é novo, chegou agora, novinho em folha. Como é que eu devo agir diante dele? Qual a melhor maneira? Então as ideias me vêm porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Então isso, a oração, a prática da prece me levaria a ter uma vida alegre. Aquela alegria do salmista Davi que vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Não a alegria do sorriso, mas a alegria que emana de dentro para fora. De reconhecer que tudo que está à nossa volta é bom. Que somos seres beneficiados imensamente, embora as contrariedades que vivemos sejam para a gente, no entendimento mais profundo, ensinamentos, lições de vida que vão sempre contribuir com o nosso benefício. Mas aí, para fechar, a tríade vai dizer: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a prece, a força da prece, a alegria de viver, vai me levar a entender a vida e enxergar a vida com possibilidade de em tudo dar graças. Meus irmãos, já pensaram em agradecer pela dificuldade financeira? Experimenta fazer. Já pensou em agradecer pelo desemprego? Experimenta fazer. Pela doença, pela família difícil, pelo problema qualquer que seja, comece a agradecer por ele. Agradeça. E nós vamos ver algo acontecer dentro da gente. Porque o agradecimento produz eflúvios de amor. E o amor é capaz de transformar situações. Diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 23, o Sermão da Montanha, ele vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, qual é o seu problema? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos aqui, meus irmãos, para construir valores no espírito imortal. A vida é uma escola. Os momentos, o que vivenciamos hoje são instantes, possibilidades, desafios para a construção dos sentimentos no espírito imortal. Em tudo dai graça, sem exceção. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coloquei 18 ali, item 28, quando fala de ação de graças por um favor obtido. O benfeitor diz assim: todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo, os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Eu ouvi uma palestra de Valdo Pereira Franco e ele dizia que há 3 motivos pelos quais deveremos nos desafiar para agradecer a Deus.
primeiro, e parece óbvio, agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado e que nós vemos. Está acontecendo, enxergamos a água, o ar, o alimento, a família, o trabalho, a saúde, o dia de hoje, a vida, as oportunidades. Então agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu acordei, porque eu posso enxergar, porque os meus olhos se abriram. Ele sempre passa, né? Abrir os olhos, agradecer a Deus pelos olhos. Pode ficar tranquilo. Está tudo certo, pode sentar. Agradecer a Deus pelos olhos, agradecer a Deus pela fala, pelas pernas, agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá e que nós enxergamos. Segundo, agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem feito por nós de bom e nós não vemos. O que nossos irmãos evangélicos vão chamar de benefícios ocultos ou livramentos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente perde um ônibus, ou então o carro quebra, cancelamos a viagem, e vamos enxergar só depois que aquilo foi um benefício, né? Costumamos reclamar, ficar chateado com aquela situação, mas a verdade são benefícios. E a terceira coisa que Divaldo Franco diz, importante também, desafiadora, é começar a agradecer a Deus pelas coisas que nos parecem ruins. Começar a agradecer a Deus pelas dificuldades, porque essas coisas também nos são benefícios. Então volta o salmista perguntando, e nessa noite, meus irmãos, vamos entender o que temos, o que podemos dar a Deus, e o que devemos dar de retorno a Deus, como reconhecimento por tantas dádivas que Ele nos tem proporcionado. Paulo de Tarso, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, registra assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Trazer as falas do Cristo, a palavra de Jesus, o Evangelho redivivo pelo Espiritismo, para que Ele habite em nós ricamente. Como é que tem andado o meu alimento espiritual? Eu tenho buscado. Eu tenho lido, eu tenho feito culto no lar, eu frequento a casa periodicamente. Meus irmãos, precisamos fazer um trabalho para que a palavra de Deus habite em nossos corações ricamente. Porque sem esse habitar no coração, sem essa gratidão, nós não podemos fazer com que ela migre para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Entender então que essa palavra precisa estar em nossos corações. Me recordo aqui de uma história que conta que um certo avô teria recebido o seu netinho, e o pai que o trouxe fazia algumas reclamações sobre aquele menino. Ele estava muito bagunceiro, ele estava muito rebelde. E o pai pediu para que o avô, seu pai, o aconselhasse. E aquele senhor, com uma sabedoria, sentou-se com aquele menino, seu neto, e disse: olha, meu neto, você tem dentro de você dois lobos. Um lobo ruim e um lobo bom. Todas as vezes que você está fazendo bagunça, está irritado, está alterado, quem está atuando é o lobo ruim. Quando você está obediente, está calmo, está centrado, quem está atuando é o lobo bom. Diante da fala do avô, o netinho o surpreende e faz uma pergunta: mas vovô, qual dos dois lobos vai ganhar essa luta? E o avô diz: aquele que você alimentar melhor. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos nos alimentando na mídia, nos noticiários, nos jornais que se torcer, sai sangue? Quantas vezes nos alimentamos da desesperança, esquecendo que no controle da humanidade existe um governador. Jesus continua na frente desse projeto de resgate da humanidade, que passa por turbulências necessárias. Meus irmãos, o que temos alimentado? Todas as vezes que eu penso então em alimentar o otimismo, eu estou agindo correto, porque nós somos seres e caminhamos a cada dia para sermos melhores. E o alimento vai ser representado também pela gratidão. Tiago, capítulo 5, versículo 13, há um registro onde Tiago diz assim, e eu trouxe aqui duas versões da Bíblia, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meus irmãos, está alguém entre nós aflitos? Muitos aqui estão aflitos, com certeza, diante do quadro atual da humanidade,
Mas na outra tradução diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Quantas vezes, meus irmãos, nos falta recolher-nos em oração para aliviar nossa dor. E mais que isso, diante da resposta, cantar os louvores a Deus. Agradecer a gratidão, então, de todos esses estudos que fizemos até agora, sendo uma resposta, sendo uma resposta pessoal diante das dádivas que Deus tem nos feito. E é então esse cante louvores em direção ao outro. Por isso João, capítulo 4, versículo 20, 21, da primeira carta que escreveu exilado em Patmos, ele vai escrever assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele, Jesus, temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Em um texto em paralelo, capítulo 14, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34, o Nazareno diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. O Cristo se colocando como referência. E vejam na interpretação paulina de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Falando dessa lei, quando Cristo diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, Paulo vai dizer, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei do amor é cumprida quando eu me disponibilizo a levar a carga uns dos outros. Quantas vezes eu não quero levar nem a minha própria carga? Quantas vezes eu sou indiferente à carga e à dor do outro? Quantas vezes eu ignoro? Quantas vezes passamos pela rua por um amigo e perguntamos, nos olhamos e dizemos, como vai? E ele diz, como vai? E vamos embora. Não estamos preocupados em ouvir a resposta do como vai. Como vai virou oi. Meus irmãos, é preciso pararmos um pouco para ouvirmos aqueles que estão à nossa volta. Principalmente os mais íntimos. Talvez esse que seja no quarto do lado, necessitado de desabafar, mas que não encontra em mim o tempo, a postura de um bom ouvinte. Seguindo então, para a gente pensar em terminar, eu tenho 4 minutos, está aqui um pôr do sol. Um nascer do sol, na verdade. Esse nascer do sol é no deserto. Estamos nas ruínas do templo de Salomão, destruído pela primeira vez no ano 450 a.C. por Nabucodonosor. Naqueles dias, acreditava-se que para adorar a Deus era preciso um templo, um altar e um sacerdote. Só estamos agora com o sacerdote, em cima das ruínas. Jeremias escreve então no livro Lamentações, Jeremias capítulo 3. Ele começa a ver o sol nascendo. E esse sol faz com que ele escreva: as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Meu irmão, não importa qual tenha sido o problema, qual é a história, qual é o passado. A misericórdia de Deus se renova. Às vezes elas não se renovam porque nós não aceitamos a renovação. Diz Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo número 1. Renovar é dádiva da bênção de Deus. Renovação é dádiva da bênção divina. Meus irmãos, está na hora de renovar. Quantas vezes nós não nos damos a nova chance de começar? Estamos vivendo no passado. E veja o que vai dizer o Salmo 30 também, Davi, versículo 5. Ele diz assim: pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. É preciso compreendamos e olhemos a vida como sendo algo natural. Os fatos que nos acontecem são desafiadores, às vezes difíceis, mas a minha postura pode fazê-los mudar. De problemas para aprendizado, para desafios, para oportunidades. Porque, meus irmãos, nenhuma tristeza dura para sempre. Também nenhuma alegria dura para sempre. Como dizia Maria no livro Boa Nova, capítulo 30, tudo passa, mas a alegria vem pela manhã. Ouvimos no popular as pessoas dizendo, amanhã é um outro dia. E é verdade, amanhã é um outro dia. Mas se eu não tomar posturas diferentes amanhã, ele talvez seja muito igual ao que foi hoje. Eu tenho entendido isso, que sou eu o responsável por atuar na minha vida, para fazer com que ela seja diferente ou não, ou se ela seja a mesma mesmice de sempre. Sou eu que tenho que mudar, meus irmãos. Nada muda se nós não mudarmos.
Quando eu coloquei ali a alegria vem pela manhã, eu me lembrei do Apocalipse 22:16, onde o próprio Jesus vai dizer: eu sou a brilhante estrela da manhã. Amanhã virá de novo, querendo eu ou não, estejando eu aqui encarnado ou não, amanhã o dia nascerá, e com ele as misericórdias de Deus se renovarão. Mas se eu conseguir entender o Nazareno, que no passado nós não compreendemos e o matamos, como sendo ele essa luz, essa estrela brilhante da manhã, e começar a permear a minha vida, escolhendo da forma que ele escolheria, me questionando: Senhor, o que tu farias se estivesse no meu lugar? Senhor, como é que eu posso fazer para hoje ser melhor? Me perdoe os erros do ontem, me perdoe a minha ainda dificuldade moral, me perdoa a minha imperfeição, mas me dá forças para seguir, porque hoje eu quero tentar acertar mais. Se rogarmos a Deus e entendermos que esse é o nosso Nazareno e orientador, com certeza absoluta, meus irmãos, construiremos, não de uma hora para outra, mas aos poucos, um novo conceito, que nos levará a sermos diferentes e sempre gratos. Então, surgirá um problema, nós vamos nos lembrar que a primeira coisa a fazer é entrarmos em conexão com a divindade e agradecer. É desafio? É um desafio. Uma proposta talvez para nós nova, mas que se nós nos ousarmos experimentar, e eu convoco os companheiros a fazerem um teste. Experimentem isso por uma semana. Agradece pelo cachorro do vizinho que late alto e atrapalha o seu sono. Começa a agradecer. Começa a emanar fluidos amorosos para aquele cachorro. Sabe o que vai acontecer? Ou ele vai latir mais baixo, ou você vai ouvir menos alto. Eu vou garantir para os companheiros. Experimente agradecer. Ame aquele cachorro. Os eflúvios de amor vão até aquele cachorro. Serve para o vizinho, serve para o chefe, difícil, serve para a sogra, enfim, serve para todos os fatos. Serve para o contra-cheque. Começa a olhar o seu contra-cheque e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque quando você arrumou esse emprego, você agradeceu muito, não foi? Agora a gente está reclamando, mas eu ganho só isso. Comece a agradecer. Faça do agradecimento uma ferramenta para construir a gratidão no coração. E com gratidão no coração, a vida há de se tornar melhor. Muita paz, queridos.